Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você. Você que quer estudar a sua palavra, você que quer conhecer as Escrituras e quer viver segundo a vontade de Deus em alegria, em paz, em amor. Estamos fazendo uma série de programas baseados neste tema família. Estamos passando pelas famílias do Antigo Testamento, das Escrituras e tirando lições preciosas para o nosso coração. No programa de hoje, conversaremos sobre casamento e amor. Isto mesmo, vamos ver na vida de Davi como foi a sua experiência de amor e de casamento. Vamos ver? Deixe seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que há uma diferença bem grande nos casamentos aqui no Ocidente e os casamentos no Oriente. Aqui no Ocidente, as crianças se tornam adolescentes, jovens e na juventude, então, eles vão buscar o seu cônjuge. Amor à primeira vista, ou alguém é apresentado um ao outro, começa ali um namoro, o noivado, marca-se o casamento, e então a festa de casamento, as bodas, começa então a vida de casados. Assim é aqui no Ocidente. Entretanto, lá no Oriente, as crianças desde pequenas já são destinadas, já têm o seu casamento marcado e assim acontece. A criança nasce e já tem aquele que vai ser o seu marido. Se ao crescer, ao se tornar jovem, os dois concordarem, os dois aceitarem aquele casamento, vai acontecer a festa de casamento, vai acontecer o casamento. Então, bem diferente. Até hoje, no Oriente, ainda os pais orientam os filhos e até mesmo escolhem o seu cônjuge. Nós vamos ver aqui Davi, ele foi ungido rei de Israel, ainda na sua adolescência. Davi recebeu o chamado de Deus e foi cheio do Espírito Santo para estar capacitado a ser rei, capacitado a governar, capacitado a ter vitórias nas guerras contra os inimigos de seu povo que moravam ao redor do seu país. Davi foi capacitado por Deus através da unção que recebeu por Samuel. Samuel derramou azeite sobre a sua cabeça e, com as suas mãos impostas sobre Davi, profetizando e escolhendo e separando e ungindo Davi como rei de Israel. Davi, então, começa uma dimensão de vida cheio do Espírito Santo, em louvor, em adoração. Davi desenvolve os seus dons, ele toca a harpa, Davi tem prazer de louvar o Senhor, Davi ele se alegra com as coisas de Deus e Davi vai tendo experiências muito fortes com o Senhor. Na sua juventude, ainda da adolescência para a juventude, Davi mata o gigante Golias. Esse feito heróico, ele explode dentro de Israel, mostrando um campeão de Deus, mostrando Davi como alguém escolhido pelo Senhor para cumprir um propósito muito especial. Davi vence Golias. Davi, então, ao vencer o gigante Golias, ele tem uma promessa real que fora anunciada e todos sabiam desta promessa. O rei Saul havia dito que quem matasse o gigante Golias, quem vencesse aquele gigante, seria genro do rei, se casaria com a filha do rei e ficaria livre dos impostos, ou seja, se tornaria família real, sangue azul, podemos dizer. Davi ouviu isto e ele então
ele fez tudo para chegar ao conhecimento do rei Saul e ele entrou na fila para ser podemos dizer, um dos campeões de Israel a lutar contra o gigante filisteu. Aliás, ele não entrou na fila, porque não tinha fila. Ninguém havia se apresentado. Ninguém em Israel tinha coragem de lutar contra o gigante filisteu de Gate, o gigante Golias. Davi era o primeiro, o único. E ele apresentou a sua ficha. Ele disse para o rei: rei, eu matei um leão e um urso quando eu cuidava do rebanho do meu pai. O leão agarrou o cordeiro e eu fui lá, arranquei o cordeiro da boca do leão e agarrei o leão pela barba porque ele veio lutar contra mim e eu o feri e eu o matei. E a mesma coisa com o urso. Opa! Saul sabia que estava diante de alguém corajoso. Alguém tão corajoso que no meio de todo o seu exército fora o único que teve coragem de dizer: eu enfrentarei o gigante, eu matarei esse gigante, no nome do Senhor. Ele está afrontando os exércitos do Deus vivo, ele está achando que ele é mais do que nós e do que o nosso Deus. Ele verá quem é o Senhor, o Deus dos exércitos. E Saul então estava diante de alguém corajoso, capaz, que estava pronto a enfrentar o perigo e que tinha certeza da vitória. Saul então permite que Davi vá, e Davi se chega, o gigante vem descendo a montanha, vem com a sua lança, vem com seu escudo, vem vestido de armadura e debocha e ri e diz para Davi: eu por acaso sou algum cachorro para você vir lutar contra mim com paus e pedras? Davi veio como ele era, um pastor de ovelhas. Davi tinha vestido a armadura de Saul, mas ele não tinha conseguido nem andar com aquela armadura. Saul era grande, Davi era menor que Saul. Aquele negócio estava grande, desconfortável, esquisito. Era mais uma arma de defesa. Davi, porém, tinha arma de ataque. A arma de ataque dele podia parecer inofensiva, a sua funda. Ele estava com a sua vara, com a qual ele tinha matado o leão e o urso, e ele agora vem como um pastorzinho de ovelha. E o gigante debocha e ri e diz: olha, eu vou dar sua carne às bestas feras do campo. Vocês vão ver, vocês não têm uma pessoa para vir lutar contra mim, da minha altura, da minha capacidade, do meu naipe, e estão mandando um menino. Está achando que eu sou um cachorro para você vir lutar contra mim com pedra e com paus? E o gigante veio caminhando para o lado de Davi. Davi então prepara a sua funda, coloca uma das 5 pedras que ele pegou no ribeiro e atira a funda, atira aquela pedra que cravou na testa do gigante, o nocauteou e o gigante caiu ao chão. Davi não pensa 2 vezes, ele corre em direção ao gigante, ele não tem espada, mas ali está a espada do gigante. Tirou a espada, cortou a cabeça de Golias, e o povo então foi cheio de ânimo, e o povo então de Israel foi sobre os filisteus, e Israel venceu a batalha. Davi, cheio de coragem, enfrentou, e agora ele queria a sua recompensa. O rei disse que se casaria com a sua filha. O rei disse que quem matasse o gigante seria genro do rei. Mas o tempo vai passando e não houve o casamento. Merabe, a filha mais velha de Saul, se casou com outro homem, mas o texto diz em 1 Samuel, capítulo 18, de 20 a 28, diz assim: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isto lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul aos seus servos:
falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Mical ama Davi. Saul fica sabendo e ele diz: olha, eu tenho de cumprir a minha palavra. Eu sou o rei, eu dei a minha palavra diante de todo o exército. Davi tem de casar com a minha filha. E Mical ama Davi. Então, ele disse a Davi: Davi, você vai ser hoje o meu genro. Só que naquela época, para ser genro, o genro deveria pagar o dote ao pai da noiva. Pagar uma grande quantia de dinheiro. Quanto mais rica fosse a família, quanto mais rica fosse a moça, maior era o dote. E Davi disse: eu sou pobre, eu não tenho como pagar o dote de uma princesa para o rei. Eu não tenho. Aí contaram para Saul, e Saul mandou dizer a Davi: olha, o rei vai ficar satisfeito com 100 prepúcios de filisteus. Não precisa de dinheiro, mas a morte de 100 filisteus. Por você, pela sua mão. Não seus soldados, não outras pessoas, mas você. 100 filisteus, pensou Saul. Eu quero que Davi morra. Eu não quero Davi vivo, porque Davi vai reinar no meu lugar. Davi foi ungido por Samuel. Saul tinha medo de Davi, tinha ciúme de Davi, tinha inveja de Davi, queria a morte de Davi. E esta seria uma boa oportunidade para Davi morrer, não pelas suas mãos, mas pelas mãos dos filisteus. Então ele pediu um dote como uma armadilha, 100 prepúcios de filisteus. Um modo de ofender os filisteus, um modo de zombar dos filisteus, matando 100 filisteus e trazendo os prepúcios deles. Davi, então, diz aqui o texto, os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi a Saul, que ele era de condição humilde. Então Saul disse: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens. E feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, sua filha, o amava. Davi, então, ele recebe aquela palavra: olha, este é o dote. Na verdade, era uma armadilha de Saul para que Davi fosse morto, mas Davi enfrentou o desafio. Nós sabemos que quando Deus está conosco, quando Deus tem uma missão para as nossas vidas, quando Deus nos chama para algo, a nossa vida é imortal até que cumpramos todo o seu propósito. A nossa vida está nas mãos do Senhor e jamais seremos derrotados, jamais seremos destruídos, porque o Senhor está conosco. Davi sabia disso. Davi sabia que Deus estava com ele, que ele tinha uma missão a cumprir, que ele seria rei de Israel, e Davi não teve medo do desafio.
Ele foi então até a região dos filisteus buscar o seu dote. Ele foi com alguns homens e lutaram contra filisteus. E ele não pegou 100 prepúcios, mas 200. Ou seja, Davi pagou um dote dobrado ao seu sogro. Ele pagou em dobro. Saul possivelmente estava feliz, pensando: opa, esse menino não sabe onde ele está entrando. Ele está sendo odiado pelos filisteus. Não vai ter jeito para Davi. Eles vão matá-lo. Davi criou um grande problema para si, tendo matado 200 filisteus fora de guerra. Saul estava tranquilo. Mas o texto nos diz que ele entregou a sua filha Mical para ser esposa. Mical amava Davi. Mical se sentia feliz, orgulhosa de ser esposa de Davi. Mical sentia-se feliz de ter um marido que era um herói nacional. Um herói nacional, Davi. E ela estava tão bem porque ela valera um dote tão elevado. 200 filisteus mortos para que ela pudesse ser a esposa de Davi. São coisas diferentes para nós hoje, mas na verdade nós sabemos que isso acontece, podemos dizer assim, na conquista para o casamento. É muito importante no casamento que o rapaz realmente goste da moça, esteja apaixonado por ela e pronto a fazer qualquer sacrifício, não só para tê-la, mas para protegê-la. Deus dotou o homem de força, Deus dotou o homem de capacidade, Deus trouxe para o homem a responsabilidade de cuidar da família, a responsabilidade de trazer o pão de cada dia, de trabalhar, de proteger, de cuidar da família. E isso é muito importante ser percebido desde o período do namoro. Há muitos rapazes que começam a namorar, talvez muito precocemente. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, tantas coisas erradas acontecendo com nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Hoje não tem nada a ver, não tem problema algum, não tem nada a ver. São frases ditas pelos jovens, ditas pelas crianças, entrando no mundo da promiscuidade. E se barateia a questão do relacionamento como família, o relacionamento como marido e mulher, e trazendo consequências tão graves. Estamos vendo hoje as crianças entrando nesse mundo do sexo, aprendendo coisas que não deveriam, sabendo coisas que não deveriam saber, praticando coisas que não deveriam, tão precocemente. As crianças não têm a inocência que tinham alguns anos atrás. Através da internet, elas têm acesso a informações. Através da internet, elas estão mergulhando num mundo promíscuo e tão terrível. Infelizmente, temos visto nas escolas meninos e meninas com 9 anos, 10, 11, 12, 13 anos, as crianças entrando neste mundo do homossexualismo, lesbianismo, como se isso fosse uma brincadeira e destruindo a sua vida. Destruindo a sua vida. Nós vamos ver aqui que mesmo Davi, sendo separado por Deus para ser o rei de Israel, mesmo Davi tendo conquistado a sua esposa através da morte do gigante filisteu e depois de mais 200 filisteus, precisava haver o amor. Aqui no Ocidente, se ama para casar. Eu casei porque eu amo. Acabou o amor, acabou o casamento.
É o que muitos dizem, que o casamento dura enquanto tiver amor. Mas lá no Ocidente, lá no Oriente, o amor deve ser nutrido porque se casou. Casei, agora eu preciso amar. Amar é uma questão de escolha. Amar não é apenas um sentimento. Amar na Bíblia é uma ordenança do Senhor. Ele diz para nos amarmos uns aos outros, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar uns aos outros. A Bíblia fala sobre o amor que o marido deve ter pela esposa, deve ser aquele amor sacrificial, aquele amor que está disposto a dar a vida pela sua esposa. Davi, ele foi em direção ao casamento, enfrentando perigos tão grandes, perigos de vida, ao lutar contra o gigante Golias e ao vencer os 200 filisteus para trazer o seu dote. Nós vemos que o amor do homem deve ser este amor sacrificial, este amor que está disposto a dar a vida, este amor que protege. Nós vemos assim que quando o casal está namorando, o rapaz é todo delicado com a namorada, com a noiva, e ele é cheio de gentilezas, e dá presentes, e fala palavras bonitas, e abre a porta do carro para ela sair, e escolhe os melhores lugares para ela, e compra presentes. Aí depois que casa, parece que ele esquece disso tudo. Parece que ele já conquistou e não precisa mais, então o amor fica em segundo plano. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Porque nós estamos casados, devemos amar. A esposa amar o marido, a esposa respeitar o marido e o marido amar a sua esposa, estar pronto a dar a sua vida por ela. Este é o propósito de Deus. Este é o propósito do casamento. Amor, amor, amor e fidelidade. Amor e fidelidade é o propósito de Deus. E esse amor deve estar ali nos relacionamentos, no casamento, de uma maneira tão bonita, de uma maneira assim tão clara, que os filhos possam ver como seus pais se amam, que os vizinhos possam ver, que a família possa ver como há amor, amor genuíno dentro da família. Isso é muito importante. Não tem um lar feliz sem amor. Não tem um casamento feliz, bem adaptado, sem amor. E o amor é uma questão de escolha. Escolher amar, escolher perdoar, escolher servir, escolher falar palavras de elogio, palavras agradáveis, escolher dar presentes, escolher gastar tempo um com o outro, escolher servir um ao outro de uma maneira tão preciosa, de uma maneira tão bonita, mantendo estes laços, fortalecendo os laços da família e mantendo o lar na presença de Deus. Casamento e amor, uma combinação ideal, uma combinação que mesmo que na vida de Davi fosse uma conquista para ser rei, houve o amor de Mical por Davi, o amor de Davi por Mical. E nós vemos que no propósito de Deus, Ele nos mostra Jesus com a igreja, com este amor conjugal, com este amor de dar a vida, com este amor sacrificial. E você, como está o seu lar? Como está seu relacionamento com seu cônjuge? Vamos orar? Eu te convido a fechar os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, Senhor. Lava-me, perdoa-me, limpa-me. Eu quero ter um coração limpo e bondoso.
Eu quero amar como Jesus amou. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero alegrar o teu coração. Ajuda-me a andar na tua presença e fazer a tua vontade. Te entrego o meu lar, a minha vida. Ó Senhor, que o Senhor possa vir em cada lar, representado em cada pessoa que ora conosco. Toca, Senhor. Abençoa, Senhor. Traz a tua paz em cada lar. Traz a tua presença. Traz o teu amor. Traz a alegria de te servir. Abençoamos cada pessoa que nos assiste, com libertação, com salvação, com a tua presença, a presença do teu Espírito Santo, guiando e fortalecendo em todo o tempo. Abençoamos cada um que nos assiste, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.